Introdução. O fundamento legal do procedimento é o artigo 5º do Decreto 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores e dá outras providências. Conforme o parecer. E, subsidiariamente, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, parecer número 4, 2018. Nos casos de omissão ou falta de clareza, aplicar-se-ão as normas regimentais correlatas, notadamente aquelas referentes ao processo de destituição dos membros da mesa diretora, artigo 49 ao artigo 55 do Regimento Interno, e do processo disciplinar, artigo 9º ao artigo 21, previsto na Resolução 1133 de 2009, Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 2. Da apresentação e do recebimento da denúncia. A apresentada denúncia, como ocorrido, por eleitor do município, cidadão comum ou vereador, o presidente da Câmara Municipal se pronunciará a respeito da admissibilidade, com análise inicial da fundação normativa e dos requisitos formais necessários ao seu recebimento. Esclareço que na semana passada emiti um juízo de valor rejeitando uma denúncia. E esta segunda eu acolhi e vou submeter à deliberação do plenário. Sendo o autor vereador, este ficará impedido de votar, que não é o caso da presente denúncia, convocando-se o respectivo suplente para esse fim. Sendo inepta a denúncia, a presidência a remeterá ao arquivo. Contra a decisão do presidente, caberá recurso por qualquer vereador ao plenário no prazo de 48 horas, contado da publicação denegatória. Havendo admissibilidade da denúncia pelo presidente da Câmara, esta será imediatamente publicada ou lida em plenário e submetida à deliberação na primeira sessão. O recebimento da denúncia dar-se-á por voto da maioria dos presentes, maioria simples, estando no plenário, no mínimo, 26 senhores vereadores, cabendo tempo de 5 minutos para cada vereador que desejar se manifestar em discussão única na forma do precedente regimental 69 de 2018. Caso haja rejeição, a denúncia será arquivada. Da comissão processante, aprovado o recebimento da denúncia pelo plenário, logo após constituir-se-á uma comissão processante, composta de 3 senhores vereadores, sorteados na mesma sessão, ficando impedido dela participar o vereador autor da denúncia. Poderão se declarar impedidos de participar do sorteio o presidente e o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, em decorrência do artigo 103 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. De imediato, eu me declaro impedido de participar por ser o primeiro na linha sucessória. Então,
meu nome será excluído deste sorteio. Outros senhores vereadores poderão manifestar o desejo de não participar do referido sorteio, desde que anunciados antes da realização do certame. Neste caso, o presidente da Câmara retirará as respectivas cédulas nominais do procedimento. Por conseguinte, aquele vereador que não desejar participar da comissão processante deverá fazê-lo antes de iniciado o sorteio. Ainda na mesma sessão, deverá ser instalada a comissão processante, que presidida interinamente pelo vereador mais idoso, elegerá o respectivo presidente e relator. Caso não esteja presente a maioria dos vereadores sorteados para compor a comissão processante, na sessão seguinte, proceder-se-á à eleição destes. Instalada a comissão, o presidente notificará o denunciado no prazo de 5 dias. O denunciado disporá do prazo de 10 dias para apresentar defesa prévia. Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro designará um procurador desta Casa de Leis para acompanhamento dos trabalhos da comissão processante. Decorrido o prazo de defesa prévia, independente de ter havido ou não a defesa prévia, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Transcorrido o prazo e não havendo a manifestação da referida comissão, o presidente da Câmara Municipal submeterá ao plenário o arquivamento da denúncia por decisão de maioria simples de votos. Em caso de arquivamento proposto pela comissão, tal decisão será submetida ao plenário, que por maioria simples de voto, se a acolher, a denúncia será arquivada e a comissão extinta. Havendo o pronunciamento da comissão processante pelo prosseguimento dos trabalhos, passar-se-á à fase introdutória do processo, instrutória do processo, depoimento do denunciado, inquirição de testemunhas, dentre outros. O denunciado ou seu representante legal poderão acompanhar todos os atos e diligências. A fase instrutória deverá ser concluída no prazo improrrogável de 30 dias pela comissão processante, aplicando-se subsidiariamente o artigo 12, inciso 3, da Resolução 1133 de 2009, inadmitindo-se, neste caso, a prorrogação nela prevista, porquanto o processo de denúncia contra o prefeito possui baliza temporal, ou seja, prazo fatal de 90 dias para a sua conclusão. Concluída a etapa instrutória, haverá abertura de vista do processo ao denunciado, no prazo de 5 dias. Logo após, no prazo de 10 dias, por analogia ao prazo previsto no artigo 49, parágrafo 5º do Regimento Interno, a comissão processante emitirá parecer final
pela procedência ou improcedência da acusação. Caso a comissão processante não se manifeste neste prazo, o presidente da Câmara Municipal convocará sessão para julgamento da denúncia. 4. Da sessão do julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será lido integralmente pelo presidente da Câmara Municipal ou quem o tiver substituindo na condução dos trabalhos. Cada vereador que desejar se manifestar verbalmente terá o prazo de 15 minutos cada um. E, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo de 2 horas para a defesa oral. Concluída a defesa, haverá tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto mínimo de 2/3 dos membros da Câmara Municipal em curso em qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento pela cassação do mandato do prefeito, o presidente da Câmara promulgará o respectivo decreto legislativo, gerando efeitos imediatos, e comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Caso o resultado da votação seja absolutória, o presidente da Câmara determinará o arquivamento do processo. Das considerações finais, o processo de cassação do mandato deverá ser concluído no prazo máximo de 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo, sem o julgamento pela Câmara Municipal, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Então, está esclarecido o rito e os procedimentos que serão adotados pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pela comissão processante, caso acolhida a denúncia na tarde de hoje. Considerando que a denúncia é objeto e presa do conhecimento de todos, pois foi dada ampla publicidade, com publicação no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, abstenho-me de lê-la, já que todos têm seu pleno conhecimento, e abro a discussão àqueles que queiram dela participar. Primeiro para discutir é o Dr. Jair. Cada orador inscrito para discutir disporá de 5 minutos. Serei rigoroso com o tempo, e peço aos senhores vereadores que entendam a necessidade do respeito ao tempo regimental. O primeiro orador inscrito para discutir é o nobre vereador Dr. Jairinho. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, venho aqui falar com os vereadores, pedir para que nesse momento venha à luz a cabeça de cada um dos senhores. Passamos um momento difícil na nossa cidade, e nesse momento difícil não é hora de condenações prévias. Numa hora tão difícil, é hora de abraço, afago, para uma cidade tão agredida como está, por falta de recursos financeiros, e que hoje, nesses 2 anos que vão terminar nessas eleições,
prefeito Marcelo Crivella, legitimamente eleito, precisa terminar o seu mandato. Eu venho falar com os seus vereadores. Senhor presidente, eu peço aos senhores vereadores para que usem um instrumento, que é o instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive no âmbito do Judiciário tem muito mais força, para que apurem as denúncias que foram impetradas aqui pelo servidor, e que é servidor durante muitos anos, e que os outros governos que passaram não tinham feito a denúncia. E hoje apresenta a denúncia de forma inoportuna. Não é o momento da cidade passar o que está passando. Eu não vou entrar no mérito da questão da denúncia, senhor presidente, porque eu não tive a oportunidade de me inteirar completamente do que diz a respeito da denúncia. Eu sei que falam de taxas, de publicidade e falam da prorrogação do contrato. Nós temos servidores aqui competentíssimos, procuradores, controladores. Isso tudo foi aprovado. Tudo isso foi acordado pelos seus controladores e pelos seus procuradores e assinado pela subsecretária. Admitir o começo de um projeto de impeachment é imputar culpa, é pré-julgar, é condenar previamente aquele que não teve nem chance de se explicar. Então eu peço a cada um desse plenário aqui hoje que pense em suas posições e a gente possa votar contrariamente à admissão desse processo de impeachment. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, o vereador Fernando William. Senhor presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes na sessão, eu ouvi com atenção o líder do governo, o vereador Jairinho, expressar aqui o seu ponto de vista. E num dos momentos de sua fala, ele, em defesa do prefeito, faz um argumento que talvez seja o único que se justifica. Ele diz que, muito provavelmente, grande parte dos vereadores não tiveram oportunidade de se inteirar mais a fundo a respeito da denúncia que foi apresentada. E que, certamente, aqueles que se encontram nas galerias, muito menos. Esses, então, realmente não sabem do que se trata. Então, eu vou tentar, rapidamente, dizer do que se trata. Essa denúncia, ela foi apresentada por um servidor público da Secretaria de Fazenda, portanto está atento ao que se passa no interior da Secretaria de Fazenda. Ela diz respeito ao seguinte: em 1999, a Prefeitura, ainda quando o prefeito Luiz Paulo Conde, fez um contrato de concessão para prestação de serviços de outdoor na cidade do Rio de Janeiro, num valor em UFIR, que somado a valores de hoje, seria algo em torno de 25 milhões de reais. Com duas empresas, que depois inclusive mudaram de nome.
em empresas, inclusive, que representam interesses internacionais no Brasil. Essas empresas, ao longo dos 20 anos, de 1999 até 13/12/2018, nesse prazo de 20 anos, eles não pagaram o que deveriam pagar à prefeitura por conta do contrato. Aliás, não pagaram quase nada do que deveriam pagar. Eles cometeram diversas irregularidades e, por conta dessas irregularidades, sofreram multas, centenas de multas, por parte da própria prefeitura, uma no valor de aproximadamente 6 milhões, que, como foi dito aqui, se pagou 200 e poucos mil reais dessas multas, e a outra no valor de aproximadamente 5 milhões de reais, que foram pagos 22 mil reais de uma multa de 5 milhões e 200 aproximadamente. Ou seja, durante esses 20 anos, a prefeitura deixou de arrecadar 22 milhões aproximadamente do contrato que deveria ter recebido, e deixou de receber as infrações que foram cobradas no valor aí de aproximadamente 7 milhões. Se nós somarmos, nós vamos chegar aí à conta de aproximadamente 30 milhões que essas duas empresas deixaram de arrecadar aos cofres públicos, de forma irregular. Pois bem, o contrato também, isso é bom que fique bastante claro para todos os colegas e todos aqueles que se encontram nas galerias, o contrato não previa renovação. Ao final do contrato, que não tem previsão de renovação, o que é a Lei 8.666 e todas as demais leis que tratam de contratos dessa natureza, definem que na renovação tem que haver uma nova licitação. Uma nova licitação para que outras empresas surjam, ofereçam preços diferenciados, qualidade de serviços diferenciados. De antemão, fica mais do que evidente que essas empresas não poderiam sequer participar de uma nova licitação. Elas não pagaram o que deviam anteriormente, não pagaram as multas, não teriam condições, pela própria legislação, de se apresentarem no certame licitatório e concorrerem novamente. Pois bem, sabe o que aconteceu? Ferindo a Lei 8.666, que é a Lei de Licitações, e toda a demais legislação, a Prefeitura, através de uma funcionária de nome Maria Elisa, bom, se fizerem gritarem, eu vou parar e vou exigir que meu tempo seja cumprido. Eu estou tentando explicar, para que vocês não venham aqui como gado votar a favor de quem está no poder no momento. Quero que vocês votem esclarecidamente, e não como gado. Então, estou tentando explicar, tá certo? Então, estou tentando explicar o seguinte: essas empresas que tiveram o seu contrato renovado, Jaqueline, eu te conheço bem, tá? Você é uma pelega da marca maior, eu te conheço bem, tá? Então, fica na tua. Te conheço bem. Pelega de marca maior. Sempre apoiou o que foi. Safado é você. Safado é você. Tá, pensa que eu tenho medo de você? Safadona. Safadona. Picareta. Não tenho medo de você, não. Tá bem. Depois eu dá um dinheirinho pra você e você vota quem você quiser. Tá bom? Dá um dinheirinho pra você. É isso que tu quer. Fica na tua aí. Senta a tua bundinha aí. Senta aí.
enquanto o nosso povo se vende por migalha, esse país não vai mudar. Podem escrever. Enquanto o nosso povo se deixa servir para atender interesses que não são os interesses legais, os interesses contratuais, aquilo que deve ser sério para o interesse público, nós vamos continuar o Brasil do jeito que está, o velho Brasil. Então eu estava falando aqui de coisas sérias, não estava falando de politicagem, não. Eu estava dizendo o seguinte, para aqueles que não sabem. Ah, merda, tipo inferno. Bobalhona, ó, dinheirinho. Por favor, eu peço atenção. Bom, vamos dos lá, senhores. vou tentar continuar. Se houver confusão, eu paro e quero que meu tempo seja corrigido. Bom, então eu dizia o seguinte, o que nós estamos tratando hoje aqui é de algo muito sério. É da renovação de um contrato que não poderia ser renovado. É de um contrato que foi renovado irregularmente. É de um contrato que já deu prejuízo à prefeitura de mais de 25 milhões de reais. Quando a maioria dos vereadores desta casa fizeram grande esforço nos anos anteriores para dotar a prefeitura de recursos, votando matérias impopulares, como a revisão da planta de valores do PTU, entre outras. Claro que não está sendo possível tratar as coisas com o equilíbrio necessário. Mas, objetivamente, o que nós estamos votando é o seguinte. Nós não estamos votando ainda, naturalmente, o impedimento do prefeito, o afastamento do prefeito. O que nós temos a obrigação moral de votar hoje, a obrigação moral é criar uma comissão que dê oportunidade do que eu estou dizendo aqui ser confirmado ou não. Se o prefeito não tiver culpa, é evidente que ele não será levado ao impedimento ou ao impeachment. Mas se ele tiver culpa, se ele tiver responsabilidade, os vereadores têm a obrigação moral, porque uma das funções principais que tem a Câmara de Vereadores é fiscalizar o poder público, é fiscalizar ações do prefeito da cidade. E nesse caso específico, o prefeito errou de forma grave e mais, renovou um contrato que não poderia renovar. Se ele não tinha informação, o que é possível que tenha acontecido, ele demonstra, ao não ter informação de um erro grave que seu prefeito... Vereador Fernando Willi, tempo de Vossa Excelência está esgotado. Eu sei que está esgotado, mas tem... Pode concluir. Não estou pedindo. Pede a eles que vá ao final. Será um prazer. Bom, finalizando, por favor. Finalizando, então, eu queria dizer o seguinte. Não vai haver golpe. Podem ter certeza que não vai haver golpe. Mas vai haver investigação das práticas do governo.
E se confirmado que o prefeito errou, ele vai ser levado ao impeachment. Muito obrigado. Para discutir, nobre vereador Paulo Messina. Senhores, boa tarde a todos. Primeiro, não tem como não iniciar essa fala lembrando que hoje é o dia 2 de abril. Dia 2 de abril é o dia mundial. Presidente, eu preciso conseguir falar. Eu quero, por favor, Falar. eu não quero ter o constrangimento de pedir a retirada dos senhores da galeria. Os senhores podem participar, aplaudindo ou vaiando ao término da fala de cada um dos oradores. Mas vamos respeitar que eles façam uso da palavra, por favor. Obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu peço que Vossa Excelência não conte o meu tempo enquanto eu não puder me manifestar. Bom, se está querendo se defender um movimento democrático, tem que se garantir a palavra de todos os lados. Vamos lá. Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É importante, desculpem começar com esse assunto, mas não posso deixar de falar isso. É um dia que se separa no calendário mundial para conscientizar cada pessoa desse transtorno. A cada ano que passa, mais e mais crianças nascem com autismo. Há décadas atrás, falava-se de 1 a cada 100 nascidos. Agora, já são 1 a cada 68. O objetivo dos pais em divulgar essa data não é adequar a criança e preparar a criança para o mundo, é preparar o mundo para compreender as crianças que cada pai tem. Desculpem começar com esse assunto, ele para mim é muito importante. Vamos entrar no assunto do impeachment agora. Eu agradeço às galerias a compreensão, me deixar falar isso. Falo também em nome, eu sei, da vereadora Tânia Bastos, que é a defensora dessa bandeira. Estou honrando também a luta dela nessa fala. Vamos à discussão que traz todos nós aqui no dia de hoje. Primeiro, eu quero parabenizar o presidente Jorge Felipe pela recusa da primeira denúncia. As denúncias sucessivas, com apenas o cunho político, para desgastar o prefeito Marcelo Crivella, vão desmoralizar a nossa casa. E agora estou falando como vereador. Entrar denúncias. A primeira denúncia chegou ao absurdo de querer pedir o impeachment do prefeito que teria comprado um terreno, não é de uma empresa privada, da Caixa Econômica, por 10 milhões de reais, no orçamento de 30 bi, para construir habitação popular para quem mora em comunidade. Chegou ao absurdo de se pedir impeachment por causa disso. O presidente Jorge Felipe recusou, parabenizo pela decisão corajosa e republicana. Esta denúncia trata de mobiliário urbano. Mobiliário urbano e o fiscal de atividade econômica, o fiscal da prefeitura que deu, o agente da prefeitura, o agente que deu esta denúncia, ele deu com base em 2 pontos principais. Para quem está em casa, para saber qual é a denúncia. 2 pontos principais. Primeiro ponto. A prefeitura fez uma licitação de mobiliário urbano, prorrogou a licitação de mobiliário urbano, sendo que o mobiliário
nesta época, já seria de propriedade da prefeitura, ou seja, o contrato inicial passava a propriedade do mobiliário, aí a gente está falando de ponto de ônibus, de relógio, para a prefeitura, e que com isso, o contrato novo, se fosse licitado, poderia dar mais vantagens à prefeitura. Segundo ponto que ele diz, fiscal, que a empresa tinha sido multada várias vezes por publicidade e que, por ter sido multada e não pagar as multas, que ele não poderia ter participado do novo certame, na nova licitação. Ora, primeiro, não houve licitação. Segundo, o fiscal de atividade econômica é fiscal da prefeitura há 30 anos. Ele é fiscal da prefeitura do governo Eduardo Paes, é fiscal da prefeitura, não vou nem ir lá atrás, vamos falar daqui, do nosso governo, vamos falar do nosso. Ele é fiscal da prefeitura em 2018. Em 2018, ele está nomeado num cargo em comissão na prefeitura. Então, ele sabe, em 2018, que a empresa está multada. Ele sabe, em 2018, que a empresa não está obedecendo, segundo ele, os trâmites. Ele sabe, em 2018, que a subsecretária Maria Elisa Werneck está renovando o contrato. Ele sabe disso tudo, em 2018. E aí eu pergunto aos colegas, em 2019, agora, no início do ano, houve uma mudança estrutural. Esse fiscal foi demitido pela Maria Elisa. Então, por que essa denúncia só surge depois do fiscal ser demitido? Levem essa dúvida para o coração de vocês. Eu sou vereador como todos vocês. Eu não quero ver uma Câmara enfraquecida, uma Câmara que se furta em investigar. E o governo não tem medo de investigação. Mas a ferramenta correta para investigar, até se o prefeito tem, e eu tenho certeza que não, mas para tirar a dúvida dos senhores, o instrumento correto é uma CPI. E eu faço uma proposta a cada um dos senhores aqui. A cada um dos senhores. Façam como prova, aqui eu posso falar, você não pode pisar no meu pé, quanto eu quiser. A palavra que eu vou assumir com vocês, o acordo que eu vou propor a vocês, para provar a vocês, escuta aqui a bancada do PSOL também, acho importante. O acordo que eu vou propor a todos é o seguinte: o governo não tem medo de investigação. Nós não estamos aqui para impedir um impeachment. Isso é importante, a imprensa está clara com isso também. Ninguém está vindo aqui para impedir um impeachment com medo de investigação. Não está. O que nós não queremos é que se use a admissibilidade de impeachment como ferramenta política. Então a proposta... Deixa eu chegar na proposta. Eu preciso chegar na proposta. O tempo de Vossa Excelência está esgotado. Eu vou encerrar com a minha proposta, presidente. Eu só preciso poder colocá-la. Para provar aos senhores que o governo não está aqui com medo, abafando o impeachment, com medo de denúncia. A proposta é clara. Se o impeachment for rejeitado, eu sou o primeiro a assinar o apoiamento de abertura de CPI nessa casa. Pode abrir CPI. A CPI não será instrumento político como é um impeachment, um pedido de impeachment. Então a proposta é essa. Por quê? Fiquem na cabeça. Por que o fiscal só deu entrada depois de ser demitido e não lá atrás? E segunda coisa, nós não temos medo de investigação. Vamos investigar, mas por CPI. E se a CPI chegar a essa conclusão, vamos votar no impeachment. Tenho certeza que o Crivella não participou em nenhum momento desse processo. Obrigado, presidente. Próximo orador, vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente de trabalho, senhores vereadores, cidadãos presentes, pessoal da imprensa, eu quero ser bem rápido porque eu estou querendo
ver rapidamente essa votação. Todos estão muito aqui ansiosos por votar. Parece que os vereadores nunca tiveram com tanta vontade de votar quanto hoje. Eu só queria utilizar menos até do que os 5 minutos, se for possível, para tocar 2 pontos dos discursos que foram feitos aqui pelo vereador Jairinho e pelo atual vereador e ex-primeiro-ministro Messina. O vereador Jairinho disse 2 frases iniciando o seu discurso, que eu acho que precisam ser analisadas por todos nós, com o respeito que merece. Ele diz: não é hora de condenação prévia. Abrir uma investigação não é uma condenação prévia. Olha, eu levei quase 8 anos para concordar com o Jairinho. Pela primeira vez eu concordo. Ele tem toda a razão. Nada disso aqui está condenando o prefeito. Nada, absolutamente nada. Nada. Obrigado pelas palmas, porque o que vem depois não vai agradar vocês. Não é uma condenação prévia. O que precisa acontecer é exatamente a gente avaliar tudo aquilo que está escrito na denúncia do servidor público. Ele tinha essa função de trabalha na Câmara, que também, como disse o vereador Messina, que tentou aqui desqualificar a figura, o que o vereador Messina disse, é uma desqualificação da figura do denunciante. Pode até, diante do que ele falou, o servidor público não tomou as atitudes necessárias dentro da sua secretaria, mas em momento algum isso ataca ou tira a validade da denúncia que ele fez. Os fatos são superiores a qualquer das posições tomadas pelo servidor público. Ele deve ser avaliado pela sua chefia imediata, exatamente pelos seus superiores hierárquicos, por que ele não falou isso antes. Agora, o que ele coloca aqui, que vários vereadores já falaram, eu não vou perder tempo mais discutindo o teor da denúncia, é muito grave, é muito importante. Nós não temos dúvida, como falou aqui o vereador Fernando William, sobre o dinheiro que deixou de ser arrecadado e deixará de ser arrecadado pela prefeitura. Isso é fato, é um erro clamoroso. E nós não temos dúvida alguma, a posição que essa casa tem que tomar hoje, de abertura de uma investigação, e fica bem claro, não estamos discutindo aqui se o prefeito é ou não responsável por isso. Nós sabemos que ele é responsável por outros erros clamorosos, mas por esse aqui é preciso investigar. Então o que a gente está propondo hoje aqui não é nada diferente do que uma investigação. Será que uma investigação não preocupa o governo? Como disse o vereador Messina, não preocupa o governo, mas fez o Messina deixar de ser secretário e voltar a ser vereador. Estranho, muito estranha essa atitude, do governo não estar preocupado com as investigações. Nós não temos dúvida que é preciso avaliar isso, é preciso ver com detalhes, e só uma comissão processante vai fazer esse trabalho e vai entregar para o plenário depois, novamente, reavaliar e dar sua palavra final sobre isso. Acontece, para finalizar, senhor presidente, como o vereador Messina falou aqui há pouco, o governo não tem medo, não vai ser uma investigação que o prefeito Crivella não tem culpa alguma sobre isso. Pode até ele estar com a verdade. Vamos deixar que a comissão chegue a essa conclusão. Mas nós não temos dúvida que, além disso, outros e outros fatos enormes estão aí contra a atuação do prefeito Crivella que virão à tona. Basta qualquer um dos senhores vereadores assistirem a qualquer uma das próximas reuniões da CPI que está avaliando aquela reunião do prefeito na Escola de São Estácio de Sá. Vocês vão ver ali que funcionários da prefeitura, funcionários da Conlub, estavam lá fazendo exatamente campanha eleitoral sem saber. Foram levados para lá e receberam uma série de santinhos. Esse é um problema grave. Outros problemas graves, se não fosse aquilo que falou aqui o meu colega Tarcísio, sobre o que é o governo Crivella depois de 2 anos e meio. Só para se ter uma noção disso, esses milhões de reais que foram deixados de arrecadar pelo governo Crivella, dariam para ele resolver o problema que ele não consegue resolver, de instalar os tomógrafos nos hospitais e comprar mais uns 3 ou 4 tomógrafos novos, só com esse dinheiro que ele abriu mão. Nós não temos dúvida que hoje essa casa vai votar
E vai ter uma votação histórica, que é a votação em que nós vamos mostrar qual é a verdadeira função da Câmara Municipal, de fiscalizar as atuações, as atitudes que a Prefeitura toma, tanto seu prefeito quanto o outro. Parabéns a essa casa por chegarmos a esse momento. E espero que a gente saia daqui com o compromisso de uma investigação séria e daqui a algumas semanas a gente possa estar reunido outra vez com todos os vereadores presentes para avaliar o que essa comissão chegou à conclusão. Fora Crivella. Para discutir a matéria, o vereador Hinaldo Silva. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas, a imprensa. Presidente, semana passada, essa semana, a gente está vivendo aqui momentos muito difíceis, de tensão. Essa casa está mandando alguma resposta ao prefeito, e o prefeito é essa casa. Tenho certeza de que o que está em questão aqui não é se vai investigar o prefeito ou não. O que a gente está pulando aqui é etapa, porque existe o Ministério Público que poderia estar investigando o prefeito, não essa casa. Agora, falando com respeito ao funcionário que fez a denúncia, não se trata de apontar irregularidade nesses contratos, mas de exemplificar outros casos de reequilíbrio por meio de extensão de prazo. O fiscal, durante todo esse ano, não identificou motivo para menos suspeitar desses contratos, já que é eleitor assíduo do Diário Oficial do município. Por exemplo, o contrato da Orla do Rio foi prorrogado 2 vezes, uma no governo César Maia, ampliado por 5 anos, outra no governo do Eduardo Paes, para mais 4 anos e 9 meses, sem que os quiosques estivessem prontos. O contrato da Arena Multiuso, no governo Eduardo Paes, foi prorrogado por 30 anos, por obras realizadas no Rio Centro, inclusive. Marina da Glória, prorrogada no governo César Maia por mais 30 anos. O estacionamento no Rio de Convenções da Cidade Nova, que era improrrogável, foi prorrogado por mais 5 anos. Enquanto o ocupante do cargo de coordenador de licenciamento e fiscalização, nada foi denunciado contra nenhum desses outros contratos. O fiscal está na prefeitura há 27 anos. Mas somente ao perder o cargo de comissão, da noite para o dia, várias denúncias de suposta irregularidade foram lembradas por ele. No mínimo, ele consentiu do crime se houve. Então, o presidente e essa casa, o prefeito Crivella teve 2 anos muito difíceis. É de ciência de todo mundo. O PT, o PSOL, é comum dele sempre ser oposição a tudo. Engraçado, eles que sempre gritaram contra o golpe na Dilma, hoje querem colocar o golpe no prefeito. Mas o prefeito está tranquilo, não houve nenhuma irregularidade. E mais, por exemplo, aonde estava o atual funcionário quando a Câmara do Rio de Janeiro vendeu o terreno para o ex-prefeito Eduardo Paes? Essa casa vendeu o terreno para o ex-prefeito Eduardo Paes. O Eduardo Paes vendeu o terreno para o consulado americano e não devolveu o dinheiro para a Câmara. E ninguém quis fazer impeachment do Eduardo.
Aonde é que está o problema? Aonde é que está o problema? É o lado religioso do prefeito? É porque ele enfrentou e tem enfrentado a corrupção nesse estado? A linha amarela, os BRTs? Então eu acho que essa casa, nessa euforia toda, precisa dar uma relaxada e entender que isso tem que ser algo mais discutido. E eu quero pedir aqui, ô presidente, a prorrogação, né, o adiamento dessa sessão por 3 sessões. Vereador, deixa eu explicar a Vossa Excelência. Vereador Hinaldo Silva, deixa eu lhe explicar. O rito é estabelecido pelo Decreto-Lei 201 e ele determina que na primeira sessão a denúncia tenha que ser submetida a plenário. Então eu não tenho alternativa. Obrigatoriamente tem que submeter a plenário. Presidente, foi feita uma consultoria à presidência da mesa, a assessoria disse que é possível. Não cabe. Não cabe. O Zé Carlos está dizendo que não cabe. Não cabe. O não está tendo aí uma divisão? O decreto 201, ele é claro. A apresentada denúncia tem que ser submetida à deliberação do plenário na sessão seguinte. Próximo orador inscrito. Vereador Átila Nunes. Vossa Excelência não se inscreveu ou não? Babá, vereador Babá, desculpa. Vereador Babá renunciou à inscrição. Bem, boa tarde a todos os vereadores, as vereadoras, a todos os profissionais da imprensa, profissionais da casa. Hoje, mais uma vez, essa casa ela enfrenta novamente um pedido de impeachment do prefeito Crivella. Devo recordar que, meados do ano passado, eu apresentei o primeiro pedido de impeachment dele, à época baseado numa gravação cujo prefeito, no Palácio da Cidade, prometeu diversas vantagens indevidas para o seu grupo político. Naquela ocasião, o pedido foi rejeitado, a admissibilidade do pedido. O que foi possível foi a instalação dentro dessa casa de CPIs para apurar. E o que nós estamos vendo no dia a dia, pelos depoimentos dos funcionários, é que, de fato, já naquele momento se justificava o início de um processo de impeachment. Depois, como se já não bastasse, o Ministério Público também recorre, retirando do Legislativo a sua prerrogativa de fiscalização, e a Justiça decide e determina 12 restrições à administração Crivella. 12 restrições, deixando claro que é um governo que administra e é tendencioso para seu grupo político. Precisou a Justiça determinar os limites de atuação desse prefeito. Como se já não bastasse, poucos meses depois, ele novamente usa a máquina pública para convocar os funcionários da Conlurb com promessas, conforme os depoimentos na CPI instalada, com a promessa de que seria discutido assuntos inerentes à administração pública da empresa de limpeza da cidade do Rio de Janeiro, inclusive 14º de funcionário, uma série de coisas.
E quando eles chegam lá, se tratava na realidade de um palanque onde ele pediu votos na eleição passada, não só para o seu filho, que era candidato a deputado federal, mas também para correligionários. Novamente, essa casa enfrenta o desafio de decidir sobre um pedido de impeachment. Passado novamente um período, que nós estamos vendo é que ele já usou a máquina pública, a máquina da cidade do Rio de Janeiro, da administração, da prefeitura, para os seus interesses políticos e eleitorais, e agora surge mais essa denúncia, onde ele simplesmente assina um contrato de extensão, de renovação de uma concessão sem a devida contrapartida, e ele é justamente o prefeito que a todo momento diz que faltam recursos nos cofres públicos. Mesmo com o aumento do IPTU, mesmo com uma série de votações, com a tributação em cima do funcionalismo público, mesmo assim, ele não consegue equilibrar as finanças públicas. E já que precisa de tantos recursos, como é que ele faz uma concessão, não abre uma licitação para a renovação de uma concessão como essa? Isso é muito estranho, no mínimo estranho. Para quem vem a todo momento discussando que precisa de recursos básicos, deveria no mínimo ser prudente e enxergar essa possibilidade de recursos, novos recursos expressivos para os cofres municipais. Presidente, eu entendo que, mais uma vez, essa casa é chamada à sua responsabilidade. Mais uma vez, essa casa, os vereadores, nós temos a responsabilidade de exercer nosso papel constitucional, de fiscalizar o Poder Executivo. Nesse momento, ao aprovar a admissibilidade desse pedido de impeachment, é apenas um primeiro passo para que seja dada a oportunidade, a terceira oportunidade, para que essa Casa Legislativa possa, de fato, investigar, analisar em profundidade e, daqui até 90 dias, votar o impedimento do prefeito. O que eu vejo pelas ruas do Rio de Janeiro é que o povo não aguenta mais. O carioca não aguenta mais essa administração. As pessoas estão morrendo nos hospitais públicos. Ninguém mais aguenta a desordem na cidade. É crise atrás de crise. O carioca paga os seus impostos e merece ser tratado com respeito. Meu muito obrigado, presidente. Para discutir o tema, a vereadora Verônica Costa. Senhoras e senhores vereadores, como vereadora, nesse momento, eu quero pedir muita atenção a todos os colegas vereadores. Eu ainda vejo nos bastidores aqui da Câmara alguns colegas com dúvidas dessa abertura tão importante para a cidade, que é uma investigação, que é o básico. Se falam tanto em transparência, e uma investigação é algo assim que não tem que ser discutido. Não tem que ter essa dúvida entre alguns vereadores. Eu quero falar para vocês, eu desafio você que está em casa, eu desafio você, vereador, vocês, vereadores, senhor presidente da Câmara, a imprensa, a chegarem agora no hospital público e, se não tiver, no mínimo, na sala vermelha, 5 mortos. Isso é o mínimo. O que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro
É um assassinato em massa. Não é com arma não, minha gente. É tirando a saúde do povo. Isso não é brincadeira. A gente não pode defender o errado. Mãe Loura Verônica Costa para muitos, e vereadora aqui dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O que eu tenho recebido de denúncias é algo covarde. Você não tem merenda nas escolas. A minha origem, eu sou uma mulher que eu vim de uma comunidade. Minha mãe manicure, meu pai motorista. Eu entendo a dor dessas pessoas, porque a merenda escolar era minha única refeição. Tirar a merenda escolar é covardia, Crivella! Covardia! Fora, Crivella! 2 anos, a metade do seu mandato, com desculpas. Cansei de ir no seu gabinete. Cansei de ser subestimada pelo senhor. O senhor não entende a dor da população. Peça à sua família para pegar o BRT, para ver o que acontece no BRT com homem e mulher, principalmente com as mulheres. Peça à sua família para eles entenderem o que eu estou falando. O senhor prefeito, senhores vereadores, atenção, não tem que ter dúvida. Temos que votar sim para a investigação desse prefeito. Eu quero falar que tem escola desabando. Tem escolas desabando. Nós temos no gabinete, nós temos no Ministério Público muitas denúncias. Eu quero falar ainda mais. O aumento do IPTU. O aumento do IPTU, minha gente. Escuta. Escuta bem. Existem pessoas que irão perder seus imóveis. Trabalharam 30, 40, 50 anos. Não tem dinheiro para pagar o IPTU. E alguns vereadores, lamentavelmente, não sei o que aconteceu, por falta, talvez, de uma atenção especial, votaram a favor do aumento do IPTU. Isso é desumano, minha gente. Isso é covardia. Eu quero falar mais. Eu quero falar que existe o dinheiro das multas. O dinheiro das multas. Você não pode tirar o dinheiro da saúde. Você não pode tirar, Crivella. Você não pode tirar o dinheiro da educação. Você é covarde. Você não é homem para mim. Você não é. Você não representa. Você não representa o Rio de Janeiro. Não estou falando. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de vidas. Eu estou falando do município do Rio de Janeiro. Nós fomos eleitos, senhores vereadores. Fui eleita. É o 5º mandato. Os senhores foram eleitos. Não tem que haver essa dúvida. Fora, Crivella. Acabou a metade do seu mandato. Fora! Pare de matar pessoas! Para com essa bagunça no Rio de Janeiro! Eu quero falar que você que está agora, que a imprensa nos ajude, que a imprensa nos ajude. Colegas vereadores, eu peço a vocês, não abram mão. Eu vou ficar de olho, a imprensa está de olho, a rede social está de olho. Eu quero ver qual é o vereador que teria algum tipo, eu não sei, de amizade ou algum pacto com esse prefeito e votar contra. Eu vou ficar de olho. Fora, Crivella, fora, Crivella. Acabou a bagunça.
Para discutir o projeto, vereador Raimon. Ué. Com a palavra, o vereador Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa presente, as galerias, as duas galerias, muito boa tarde a todas e todos. Depois dessa fala genuinamente popular, carregada de um sentimento político profundo, correto, da vereadora Verônica Costa, eu fico aqui... Eu quero me dirigir a vocês, aos vereadores, para botar uma pimentinha nesse feijão. Fiquem de olhos abertos, de ouvidos atentos, porque isso que nós estamos fazendo aqui hoje ainda está muito distante de ser o pior que esta Câmara haverá de julgar. Porque, na verdade, o que a gente está aqui hoje fazendo é apenas dizendo o nosso sim ou o nosso não à abertura de um processo de investigação para com o prefeito Marcelo Crivella. É só isso. Aqui não tem nada de mistério, aqui não tem nada de mais, aqui não tem nada além do normal. Nós estamos aqui votando se a gente admite investigar ou se a gente não admite investigar. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como todas as câmaras municipais dos mais de 5.600 municípios brasileiros, ela tem uma obrigação. Se ela não cumprir essa obrigação, ela nega a representação que ela faz do povo que a elege. E a nossa obrigação é
se houver algo a ser investigado, nós temos que investigar. Isso é condição sine qua non. Temos que investigar. Em 2016, o Brasil passou por um golpe. Tiraram, apearam a presidente da República, a presidenta Dilma Rousseff, que tinha obtido 54 milhões de votos, e o Senado Federal, a comissão que investigava as denúncias contra Dilma, todos chegaram à conclusão de que não havia crime de responsabilidade. Ali sim, foi um golpe político do parlamento. E naquele momento, um dos arautos do golpe era um que havia comido nas mãos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Um que tinha sido ministro do presidente Lula e da presidenta Dilma. Um que tinha chegado ao segundo mandato de senador da República pelas mãos do presidente Lula. E depois golpeou a presidência da República, o senhor Marcelo Crivella. Mas aqui não trata de uma revanche, porque nós somos da democracia. Aqui trata exclusivamente de colocar os pingos nos is. Trata-se exclusivamente de nós fazermos a acentuação correta neste relato, a acentuação correta neste relato de má administração do senhor Marcelo Crivella. E nesse sentido, nós estamos aqui dizendo, existem sim, senhor presidente, quero dizer aos senhores e senhoras, que para mim, e para a vereadora Luciana Novaes, a reflexão para votar pela admissibilidade é uma reflexão muito mais aprofundada, porque de fato, nós passamos por um processo diferente deste, porque lá foi estabelecido que não havia crime, e aqui nós só estamos abrindo um processo de investigação. Só ao final de 90 dias é que diremos se Marcelo Crivella cometeu ou não crime de responsabilidade e o caçaremos ou não caçaremos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu quero dizer, sendo um pouco diferente, sem discordar, mas sendo diferente do discurso que fez o nobre vereador Fernando Ilha há pouco aqui na tribuna, eu, para não ter que identificar, porque não me custa isso, mas também não me cabe isso, nós temos ouvido de muita gente das comunidades que o lixo não é recolhido, que a clínica da família não tem sido atendimento correto, que as comunidades estão abandonadas. Nós temos ouvido isso. E hoje, nesse plenário que nós tivemos aqui, e aí o prefeito faz o que ele achar conveniente fazer. O prefeito aluga ônibus e manda parar na porta da Câmara Municipal para trazer pessoas que o defendam. Não tem problema, a casa está aberta para eles. A casa está aberta para eles. E eles têm direito de adentrar a casa, de adentrar as galerias. Mas, o que a gente está tratando aqui, e a história dirá, nós estamos tratando de discutir, a partir de agora, a partir de hoje, nós estamos tratando de investigar
se houve ou não crime de responsabilidade do... Eu vou fazer igual faço com meus alunos em sala de aula, quando o clima está tenso, aí eu falo baixo, e aí os que têm bom ouvido me escutam, porque também não se jogam preciosidades a todos, não é isso? Eu vou falar baixo, até para poupar também a minha voz. Quero dizer, nós estamos aqui para discutir, para abrir uma comissão que investigue se o prefeito tem ou não tem crime de responsabilidade. E aqui eu quero acenar. Estamos de olhos abertos, estamos de ouvidos atentos, porque nós trabalhamos pela cidade do Rio de Janeiro. E quero dizer, quero aqui chutar um placar. Nós vamos sair daqui hoje com 35 votos a favor da investigação. Para discutir, a vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, por favor. Senhor presidente desta sessão, senhores vereadores e vereadoras, funcionários, imprensa, minhas primeiras palavras são de orgulho e admiração pela posição da nobre vereadora Verônica Costa. Verônica, senti um orgulho imenso de ser mulher como você. A vereadora Verônica Costa, fez colocações que têm que ser feitas nesta tribuna, sim. Senhor presidente, eu não sei por que o prefeito tem tanto medo de ser investigado. Afinal de contas, o que está se propondo aqui hoje não é o impeachment do senhor prefeito, mas um processo de investigação. Por que tanto medo? Um processo de investigação que, na verdade, é consequência de uma denúncia de um funcionário, que mostra que houve improbidade político-administrativa do senhor prefeito. Ora, senhores, eu acho muito curioso, por exemplo, o vereador Paulo Messina dizer que usar esta ferramenta, os vereadores usarem uma ferramenta de investigação contra o senhor prefeito, é um absurdo. É obrigação do vereador olhar, fiscalizar todas as ações do executivo. E desta vez foi muito grave, sim. E eu vou mais além, senhores e senhoras. Quando alguém gritou aí da galeria, o meu nome, me associando a ações que absolutamente não fazem parte do meu caráter, saibam os senhores, que covarde, chantagista é o senhor prefeito
quando quis me obrigar a voltar à Câmara e votar favorável ao aumento do IPTU. Chantagista e covarde. Covarde, sim. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Cabe também dizer aos senhores que o servidor que fez a denúncia, e isto é importante, senhor presidente, o senhor Fernando Lira Reis, ele se diz ameaçado por funcionários da Casa Civil. E nós aqui nesta casa temos obrigação de ficar atentos e não permitir que isso possa acontecer. Isto é muito grave, senhor presidente, muito grave. Por último, gostaria ainda de dizer ao senhor vereador Paulo Messina, quando ele propõe a abertura de uma CPI aqui nesta casa, vereador Paulo Messina, a CPI da Conlurb, que eu presido, já caracteriza o uso da máquina pública para fins eleitorais. Então, senhor Paulo Messina, com a decisão tomada aqui hoje, que eu tenho certeza seremos vencedores, tenham a certeza que também a CPI da Conlurb vai levar o senhor prefeito ao impeachment. Disto eu não tenho nenhuma dúvida. Muito obrigada. Para discutir a denúncia, nobre vereador Major Elitusalém. Senhor presidente, caros colegas de Câmara, cidadão, tanto a favor do governo Crivella contra o governo Crivella. Uma boa tarde a todos. O que estamos aqui discutindo, senhor presidente, é uma questão muito simples, como foi falado pela nobre companheira. Quem não deve, não teme. Há pouco tempo, o prefeito Crivella teve uma fala infeliz, dirigida aos servidores da segurança pública. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, colocando sob suspeição. Senhor presidente, eu não vou... Senhor presidente, por gentileza, eu não vou medir a fala com vocês, eu respeito vocês, vocês nos respeitem, por favor. Todos têm direito de aplaudir ou de vaiar. Só peço que o vereador encerre a fala, depois vocês falam. Do contrário, senhor presidente, temos que usar a polícia da casa para se fazer respeitar a lei. Pois bem, o prefeito fez uma fala infeliz, direcionada às forças de segurança, colocando todos numa vala comum. Desde o momento da semana passada que se discutiu a alteração da lei orgânica do município, o que nós vimos foi um governo com medo, um governo desesperado, um governo na ofensiva, atacando parlamentares dessa casa, fazendo ameaças, impedindo obras indicadas por parlamentares dessa casa, que representam o povo, obras para a população carioca. Eu pergunto, que tipo de caráter move uma pessoa que age assim? Que valores são esses que o senhor Marcelo Crivella, que foi eleito contra a máquina da esquerda, com o discurso de ser conservador, de ser um homem de Deus, que valores são esses que ele usa? Que ameaçou, inclusive, e aí, senhor presidente, eu acho que isso pode ser também objeto de outra CPI, ameaçou parente de vereador,
de transferir parente de vereador para trabalhar em área de risco. Que conduta é essa? Senhor presidente, eu passei 19 anos na polícia. E se tem uma coisa que nós aprendemos entre o policial e o bandido, é que não se mexe com a família. E o seu Crivella age pior do que o pior bandido do Rio. Ameaça um parente de um servidor público. Segunda coluna da Berenice Seara, um dia após a votação dele obter o 34º voto para não alteração da lei orgânica, o que ele faz? Coloca os serviços públicos obrigatórios na comunidade do Jacarezinho, como forma de gratidão. Volto a perguntar, principalmente para vocês que defendem esse governo, que caráter move esse homem? Nós estamos no país que paga a maior carga tributária do mundo. Coleta de lixo, poda de árvore, dragagem de canal é dever do servidor público, principalmente do prefeito. E ele usa isso como moeda de barganha. Como eu defino uma pessoa dessa? Canalha! Canalha! Essa Câmara Municipal, esse parlamento vai dar um recado para a sociedade carioca. Silêncio, por favor. Hoje, colegas, caros companheiros parlamentares, nós assistimos algo épico. O PT, a esquerda, votando junto com a direita, porque todos são unânimes em dizer que esse governo, além de competente, ele é suspeito. E toda suspeita, numa democracia, tem que ser investigada. Barrar uma investigação é obstrução da justiça. Isso já bastaria para qualquer um ser preso num país sério. Esse parlamento hoje vai dar um recado. Não nos curvamos a Marcelo Crivella ou a qualquer outro governante. Obrigado, senhor presidente. Força e honra. A presidência tem a honra de registrar a presença dos deputados estaduais Jorge Felipe Neto, Alexandre Freitas, Chicão Bulhões e Sérgio Fernandes, honrado com a presença de suas excelências. Convido a tomar assento em uma das bancadas. Esgotada a discussão, em votação. Alguém vai fazer encaminhamento da votação? Não. Eu vou submeter a matéria, é de maioria simples. Os senhores vereadores que acolhem o recebimento da denúncia permaneça como estão. Aprovada. Solicitada a votação nominal pela vereadora Tânia Bastos. E doutor Jairim. E Eliseu Kessler. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Está em votação o recebimento da denúncia de infração política administrativa. Os que forem favoráveis ao acolhimento, votam sim. Os que forem pela sua rejeição, votam não. Impedido regimentalmente de votar o presidente.
Como vota a nobre vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Está faltando alguém votar? Estou aguardando.
Toma o seu voto. Não, mas aí vai ficar feio. Vão achar que eu não quis ir pro Facebook. Não. Faz aparecer no painel lá, por favor, alguém. Não tem como. Mas então vamos fazer. Por favor, assistência técnica aqui para o vereador Dr. João Ricardo. E para o vereador professor Adalmir, que não estão conseguindo votar. Não, não tem nenhum. Não conseguindo votar. Os painéis não estão funcionando. Está faltando esses dois vereadores votar. Não é possível isso. Senta aqui. Ó. Não, mas tem que aparecer no painel. Quero que apareça no painel, presidente. 57, 68, 44. Oi? Sem inválido. Olha, está dando sem inválida dos dois. Não tem como consertar. Então eu vou fazer a tomada nominal. Como voto o vereador Dr. João Ricardo? Sim. Como vota o vereador professor Adalmir? Sim. Sim. Votaram. Vou encerrar a votação. Do esquerdo. Tenta votar agora. Tenta votar agora para ver se entra. Está pedindo para pedir o esquerdo. Pessoal da esquerda. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 35 senhores vereadores. Não 14 senhores vereadores. Impedido regimentalmente votar o presidente, houve o recebimento da denúncia de infração política administrativa contra o excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Tem oradores se inscrevendo para declarar voto. Eu tenho que proceder à votação da comissão processante. Então, vou pedir compreensão, senhores vereadores. Eu vou pedir compreensão dos senhores vereadores. Após o processo de formação da comissão processante, cederei palavra às suas excelências para declarar voto. Eu quero convidar para participar do processo de formação da comissão processante o senhor vereador Carlos Caiado, primeiro secretário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a vereadora Tânia Bastos, primeira vice-presidente,
Com base no artigo 103 do regimento, eu me declaro impedido a participar Pela ordem, senhor presidente. da comissão processante. Pela ordem, senhor presidente. Só... Consulto a vereadora Tânia Bastos, que está na mesma situação que eu. Se Vossa Excelência vai se declarar impedida ou vai desejar participar, caso seja sorteada. Presidência, Ou não? coloco-me à disposição para participar. Muito bem. A presença de conhecimento ao plenário de decisão do vereador Carlos Caiado, que se declara impedido de participar em decorrência da possibilidade de Sua Excelência assumir o mandato de deputado estadual. Além dos vereadores impedidos, o senhor vai consultar o plenário se algum vereador não deseja participar do sorteio. Mas ninguém se declarou impedido. Vou proceder. O vereador Dr. Jairinho, como líder do governo, se declara impedido de participar. Vereador César Maia também se declara impedido em participar da comissão processante. Senhor presidente, Vou proceder. presidente, gostaria que fosse melhor esclarecido o processo de sorteio. Que fosse melhor esclarecido o processo de sorteio para nós compreendermos. O processo de sorteio. Cadê? Não, cadê os nomes? Para que todos vejam. Da comissão. As pessoas se declaram impedidas de participar da comissão. Se declararam impedidos o vereador Jorge Felipe, o vereador Carlos Caiado, o vereador César Maia e o vereador Dr. Jairinho. O sorteio, eu vou ler o nome de cada um dos senhores vereadores que estão aqui nessas fichas. Os nomes serão colocados dentro da urna. Então, nós vamos fazer com o nobre vereador Leonel Brizola. Será tudo feito com absoluta transparência, para que não pare dúvida. Então, cadê a urna? Vou pedir que a vereadora Tânia Bastos fique aqui do meu lado, por favor. O vereador Carlos Caiado, aqui do meu lado também. Eu vou ler nome a nome. Vereador Alexandre Esquerdo. A urna está vazia para que não reste dúvida, hein? Vereador Alexandre Esquerdo. Vereador Átila Nunes. Vereador Babá. Vereador Carlos Bolsonaro. Vereador Renato Moura também está se declarando impedido. Eu vou tirar. Doutor Carlos Eduardo. Doutor Gilberto. Doutor João Ricardo. Doutor Jorge Manaia. Doutor Marcos Paulo. Vereador Pastor Eliseu Kessler. Fátima da Solidariedade. Felipe Michel. Fernando William. Inaldo Silva. Ítalo Ciba. Jair da Mendes Gomes. Jones Moura. Júnior da Lucinha. Leandro Lira. Leonel Brizola. Luciana Novaes.
Luiz Carlos Ramos Filho, Major Elitusalém, Marcelino de Almeida, Marcelo Siciliano, Marcelo Ará, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Célio Luparelli, professor Adalmir, Rafael Aloysio Freitas, Raimon, Renato Cinco, estou retirando o nome de Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Tereza Berger, Tiago Carribeiro, Tiãozinho do Jacaré, Vera Lins, Verônica Costa, Wellington Dias, William Coelho, Zico e Zico Bacana. Foram colocados 46 nomes de vereadores na urna. 5 se declararam impedidos. Microfone. Balança isso bem. Balança bem. Senhor presidente, senhor Por presidente. não, vereador Raimon. Gostaria de fazer uma questão de ordem. Por não. E assim, não tem a minha fala absolutamente nenhum desrespeito ao vereador, mas considero que como o executivo é que vai ser investigado, e com todo o respeito que o vereador Paulo Messina, que retorna a essa casa, merece e sabe que eu tenho, acho que o vereador Paulo Messina não poderia participar do sorteio da comissão processante, porque considero que é uma questão de ordem. É uma questão de ordem que eu faço, presidente. Não, é só uma questão de ordem. Tudo bem, Vossa Excelência colocou, eu vou para o bem do vereador, para o bem do vereador Paulo Messina e para o bem da lisura do processo. Vereador Raimon, isso é uma questão de foro íntimo. Claro. Esse é o objetivo. Sua Excelência que tem que se declarar impedido. Pelo Decreto-Lei 201, eu tenho que colocar na urna o nome de todos os vereadores que desejarem participar. Reconheço, presidente, mas faço isso, inclusive na presença do vereador Paulo Messina, para ver se ele se manifesta. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Paulo Messina. Olha, eu compreendo as razões do vereador Raimon, respeito o seu posicionamento, compreendo perfeitamente a posição, mas assim como foram colocados na urna vereadores que votaram não, vereadores que são de oposição claramente como da bancada do PSOL, eu me sinto à vontade como defensor do governo de fazer parte da votação, portanto não me sinto impedido. Vamos proceder ao sorteio. Por favor, balança bem aí. Não, você vai tirar um, a Tânia tira o outro nome. Já mexe bem, sacode o saco. Sem olhar, tira o nome. Luiz Carlos Ramos Filho. A lista está aí dentro, presidente? Tá. Todos. Aí, Luiz. Paulo Messina.
William Coelho. Esses são os 3 nomes que formarão a comissão processante. Suas Excelências devem se reunir, escolher o presidente e o relator, ainda nesta sessão. Eu suspendo a sessão por 10 minutos, para que os membros se reúnam e escolham o presidente e o relator. A sessão fica prorrogada pelo tempo, por 1 hora, até o término da conclusão deste processo. O cara é vereador, pô. Voltou como líder. Tá bem que foi a Tânia que tirou, né? Tava torcendo pra tirar. Se reunindo para escolher presidente e relator. Tânia, fala com a discussão, tem 5 minutos. Já entendi, às 18 horas eu vou encerrar. Eu vou encerrar às 18 horas. Não, eu vou encerrar às 18 horas. Avisa lá, Paulo Messina, que nós só temos 3 minutos. Eles têm que decidir 3 minutos. Por favor.
Está reaberta a sessão. Nós só temos 3 minutos para o encerramento da sessão. Como decidiu a comissão processante? Presidente, até acolhendo e respeitando, apesar de não concordar, mas respeitando o opinamento do vereador Raimon, e a gente compreende o que essa composição pode ser para fora compreendida, e para mostrar a boa vontade do governo em que seja de fato investigado e esclarecidos os fatos, nós decidimos a seguinte composição. O presidente da comissão será o vereador William Coelho. O relator da comissão será o vereador Luiz Carlos Ramos Filho. E eu serei membro da comissão. Muito bem. Então, assim está decidido. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Dr. João Ricardo. Dispõe de 2 minutos. Eu acho que o vereador Paulo Messina tinha que ter a hombridade e vir aqui dizer que renuncia. Porque a comissão, a partir da presença do vereador Paulo Messina, que é absolutamente parte desse governo, e digo mais, extremamente importante para o governo Marcelo Crivella. A presença do vereador Paulo Messina aqui afasta qualquer tipo de transparência no processo. Ele tem que vir aqui e renunciar. Pela ordem, vereador Marcelo Siciliano. Senhor presidente. Só dispõe de 1 minuto, vereador. Não, eu acho que a gente está vivendo um momento aqui histórico e democrático, tendo em vista uma pessoa que está na Casa Civil há tanto tempo, vem no microfone defender a permanência dele do sorteio, porque ele quer defender o governo. A gente está tratando de uma denúncia com imparcialidade. A gente está votando aqui uma coisa para ter uma investigação técnica e uma apuração de fatos, que não pode ter uma pessoa que já se diz no microfone, tendenciosa ao governo, querer disputar essa eleição. Então, por favor, eu acho que teria que ter um bom senso e ele se retirar e a gente agir de forma correta e digna com a população da cidade do Rio de Janeiro. Esgotado o tempo regimental. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.